Olá, tudo bem? Nossa aula de hoje será sobre o conceito de gestão pública e sua interface no saneamento ambiental. Pois muito bem, gestão pública é um instrumento de realização de políticas públicas que tem por objetivo fundamental centralizar e aplicar os recursos públicos dentro de um processo de sustentabilidade e de distribuição desses recursos a determinados setores da atividade pública. Resumindo, gestão pública é gerir, é controlar os gastos públicos. Meus amigos, o saneamento básico e o saneamento ambiental, na atual estrutura do marco regulatório do saneamento, Lei 11.445/2007, estabelece um processo de sustentabilidade no uso dos recursos voltados às tarefas públicas. Isto significa dizer que as receitas provenientes dos serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto devem ser aplicadas pelo empreendedor da atividade econômica de saneamento, mais precisamente pelas companhias estaduais de saneamento. Qual é, portanto, o objetivo central da gestão do saneamento? É gerir a receita de forma a aplicar estas receitas na atividade de captação de água dos mananciais, tratamento da água, da coleta e do tratamento do esgoto e também dos efluentes não domésticos. Com vistas a quê? Com vistas a ter um produto água cada vez mais limpo, cada vez mais salubre, cada vez mais dotado de saúde pública. O que queremos dizer? Queremos dizer o seguinte, que a gestão do serviço público de saneamento reclama do gestor público, das companhias estaduais, um mecanismo de sustentação e de gestão dos recursos, a fim de que estes recursos sejam aplicados da forma mais correta possível, isto é, sem desperdício. Nós sabemos que captar água do manancial requer o estabelecimento de uma rede de captação de água, onde esta água é levada até a estação de tratamento e depois esta água ela é devolvida para a sociedade, ou melhor, levada para a sociedade para ser distribuída. Portanto, ao prestador de serviço público cumpre estabelecer metas para que se cumpra essas metas e para que se faça com que efetivamente a sociedade tenha cada vez mais água tratada, esgoto coletado e, portanto, mais pessoas com saúde pública. Veja bem, é preciso conciliar as metas de quantos quilômetros de rede eu preciso implantar, assim como quantas ligações domiciliares, por exemplo, uma determinada companhia precisa implementar dentro da política de saneamento. Porque veja, senhoras e senhores, desde 2007, o marco regulatório do saneamento estabeleceu objetivos fundamentais. E o objetivo mais fundamental desse processo foi exatamente o de se obrigar a universalizar o serviço de saneamento. Isto é, fornecer 100% de água tratada a todo domicílio brasileiro e também coletar e tratar os esgotos 100%. É uma missão terrível que o ordenamento jurídico estabeleceu para os governos brasileiros e para o gestor público em particular. Todavia, é preciso, portanto, que esse modelo de gestão seja um modelo de gestão comprometido com o ideal da dignidade da pessoa humana. Porque sem água não há vida,
E, portanto, sem uma política séria, sem uma gestão séria dos recursos públicos no saneamento, as chances das metas estabelecidas pelos gestores públicos, pelos Estados-membros da Federação e pelas companhias, a chance de não dar certo é enorme. É por isso que no Brasil, muitas vezes, a questão do saneamento básico e ambiental fica relegado para outros tempos. Por quê? Porque muitas vezes, infelizmente, as autoridades públicas que ocupam os cargos públicos brasileiros, que são eleitas para isso, não adotam como princípio fundamental a implementação da saúde pública por meio do saneamento. Por quê? É uma piada, muitas vezes, mas o que se vê é que em muitos lugares da federação, as políticas públicas são usadas como uma forma de prender o eleitor ao político, né? Ele promete e não cumpre, promete e não cumpre, compra um pouquinho, não cumpre tudo que prometeu. Por quê? Porque isso lhe garante prometer mais ainda e demonstrar: olha, eu fiz 10 quilômetros de rede de água, eu coloquei 150 quilômetros de rede de esgoto. Isso faz com que? Isto faz com que o processo de implementação da universalização do serviço de saneamento seja retardado, isto é, fique para o futuro. Então, isso é um problema muito sério, não só no Brasil, mas nos países denominados de países do terceiro mundo. É preciso, portanto, que o poder público, na linha das normas de proteção dos direitos dos consumidores, das normas de Política Nacional de Saneamento Ambiental e também da Política Nacional de Recursos Hídricos, estabeleça metas concretas, metas seguras, metas que possam ser alcançadas efetivamente. E, sobretudo, estabeleça prazo para o cumprimento dessas metas. Porque uma coisa é prometer, a outra, sabemos, é cumprir. E o pior disso é cumprir fora do prazo. Isto gera para a sociedade, para o cidadão e para o consumidor o descrédito das autoridades públicas e das companhias estaduais de saneamento. Portanto, é preciso dizer que gestão pública se faz com estratégia, se faz com planejamento. Primeiro, o administrador público precisa sentar-se com sua equipe. O poder público estadual, federal ou municipal precisa sentar com a sua equipe, desenhar um modelo de gestão para o saneamento e, a partir desse desenho, saber efetivamente o que queremos fazer, quanto queremos investir, quantas ligações domiciliares de água e de esgoto precisamos alcançar. Para quê? Para saber se os recursos disponíveis são suficientes para atender esta demanda. É uma demanda muito grande no Brasil de ligações de água e de serviços de coleta de esgoto, e especialmente o tratamento, que é muito complexo tratar o saneamento, né? Ou melhor, tratar o esgoto, porque requer a aplicação de um vultuoso recurso. E para fechar, é preciso que a sociedade cobre dos poderes públicos, das companhias estaduais, a implementação da Política Nacional de Saneamento, que busca a universalização. É preciso que a sociedade interaja e se integre com os poderes públicos para que efetivamente haja eficácia na prestação do serviço de saneamento. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.